Quero, neste momento, agradecer a Deus pela minha vida, pela vida de todos os brasileiros, entre todas as famílias, jovens, crianças, idosos, adultos, pessoas que têm responsabilidade com famílias. Que Deus abençoe a todos. E para aqueles que não têm responsabilidade com família, que possa ter. Que Deus abençoe ricamente cada um. Que as bênçãos de Deus sejam em cada lar, em cada família. Que as bênçãos de Deus sejam sobre o Brasil. Que o Brasil seja um país abençoado. E todos os países, né? Porque os outros também precisam da bênção de Deus. Então, nesta hora, quero dar continuidade do livro de Apocalipse, capítulo 12, que o título da leitura é o confronto entre o reino de Deus e o reino do mal. Então, esse confronto, Deus mostrou para João que haverá um grande confronto ainda entre o reino de Deus e o reino do mal. Nós estamos vendo hoje um confronto entre o reino de Deus e o reino do mal. Porque para se pregar o evangelho, a gente está encontrando dificuldade. Não no Brasil, porque o Brasil é um país democrático, que tem democracia. Até agora o evangelho do reino de Deus é livre aqui no país. E para Jesus voltar, para arrebatar a sua igreja, é necessário que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura. Foi isso que Jesus falou em suas palavras. Então aqui, eu vou ler o que eu escrevi aqui, por causa da leitura aqui da Bíblia. Eu vou começar aqui, vou continuar aqui. Jesus Messias vence o mal. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto. Atormentada para dar à luz, apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças, 10 chifres. As cabeças, 7 chifres, diademas. Com a cauda, ele varria a terra, a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho. Então o dragão, quando Maria foi ter Jesus, aqui está, esta mulher era Maria. Aqui está se revelando o que Maria passou aqui na terra para ter Jesus Cristo, o Filho de Deus. Com a dor do parto, com o sofrimento, eles tiveram que fugir, porque o rei Herodes queria por tudo o filho de Maria, porque ele tinha o título de Jesus, o Nazareno, o rei, né? Mas ele é o rei da salvação, da minha alma, da sua alma. Então vamos ver aqui a explicação de Jesus, o Messias, vence o mal. Apareceu no céu grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida
gritava entre as dores do parto. Então Maria, onde que Maria teve Jesus? Numa estrebaria, onde ficavam os animais. Por quê? Porque a cidade estava em festa e não tinha lugar. Eles procuraram lugar, estava tudo ocupado. E Maria, com a dor do parto, sofrendo, foi ter Jesus numa estrebaria. Isso para mostrar para nós que Jesus é o Deus poderoso, dono de tudo, mas ele é humilde. Ele não quis nascer num berço de ouro, porque se ele quisesse, nasceria num berço de ouro. Mas Jesus nasceu numa estrebaria, para mostrar para nós a sua humildade, a sua santidade. Então, entre as dores do parto, né? Atormentada para dar à luz. Capítulo 12 de Apocalipse. A partir do versículo 12, capítulo 12, de 1 a 2. A mulher é um sinal cheio de significados. É Eva, a mãe da humanidade. Eva também era uma mulher cheia de significativo. A mulher que é a mãe de toda a nação. Maria, a mãe do Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que era quem foi procurado. Eva, a mãe da humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 15 a 20. Também o povo de Israel. O povo de Israel também tem um grande símbolo, porque Jesus disse que ele era o povo, eles são o povo escolhido de Deus. Eles não vão perecer. Jesus Cristo vai vir para que ele possa conhecer Israel, o povo de Israel. Hoje a gente vê o povo de Israel pregando o evangelho do reino aqui, que está na Torá, que é a Bíblia. E nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós somos também bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus, mas nós creu. O povo de Israel viu Jesus, mas não creu. Por isso que eles também vão ter que crer em Jesus Cristo para poder ser salvo. 12 estrelas, 12 tribos. As 12 tribos de Israel, né, são o povo escolhido de Deus. Assim como Sião, o resto do povo de Deus que espera o Messias. E também Maria, enquanto mãe de Jesus e mãe dos discípulos de Jesus e de Jesus. Jó, capítulo 19, verso 25 a 27. Gostaria que minhas palavras fossem escritas nos corações, pois eu sei que o meu defensor vive. Jó também foi um grande exemplo para nós, porque Jó estava todo ferido e ficava nas ruas e os cachorros ficavam lambendo as suas feridas. E a mulher de Jó era um homem rico, muito rico. Mas o inimigo foi ter com Jesus, o inimigo do povo de Deus, né? O dragão, foi ter com Jesus e disse: sabe por que Jó te serve com integridade? Porque ele tem tudo. Tira tudo dele para ver se ele vai te servir. Aí Jesus permitiu que o inimigo ferisse Jó, mas ele disse assim: não toca na vida dele. Eu não permito que toque na vida, mas no corpo ele tocou. Deixou Jó com a lepra, todo ferido. E a mulher de Jó chegou para ele e disse: o inimigo tocou na família de Jó, tocou na riqueza de Jó, tomou tudo que ele tinha e deixou ele nessa situação. E a mulher dele chegou para ele e disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que ele respondeu para ela? Como fala as loucas, falas tu. E aqui ele disse assim: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra.
mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Quando uma pessoa é separada por Deus para adorar a Ele, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, mas ele não blasfema, ele não reclama. A mulher veio blasfemando, dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: não vou fazer isso. E o povo de Deus, na nova aliança, também verão a Deus. Nós somos o povo de Deus da nova aliança. Jesus veio morrer por nós, dar a sua vida para que nós possamos alcançar o perdão e a redenção de nossos pecados. O povo de Deus da nova aliança, 12 estrelas, 12 apóstolos. Aqui está falando nas 12 estrelas que Maria estava ao lado dela, debaixo dos pés de Maria, né? As 12 estrelas eram os 12 apóstolos de Jesus. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças, 7 diademas. Com a cauda, ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho. Ele queria devorar o Filho de Deus, porque ele sabia muito bem quem era ele. Porque o dragão, ele era Lúcifer. Então lá no céu ele era um anjo. O anjo que regia o coral, tomava conta da música e os coral. Quando Deus veio fazer a terra, pediu que ele ficasse tomando conta, porque ele era um anjo da confiança de Deus. Então Deus deixou ele lá. E quando Deus veio fazer a terra, criar a terra em 7 dias, Deus criou a terra. Mas nós vamos ficar atentos, porque um dia para Deus era como 1000 anos. Mas em 7 dias Deus fez a terra, diz a Bíblia. Em 7 dias Deus fez a terra, e quando ele criou tudo, ele fez um homem de barro e soprou em suas narinas, e o homem recebeu vida, que somos nós, feitos de barro. Ainda tem muita gente que empina o narizinho, ó, querendo ser muita coisa. Você só é alguma coisa se eu serei alguma coisa, se eu obedecer a Deus, ouvir o seu evangelho, a sua palavra e colocar em prática na minha vida, abandonar o mundo e o pecado e servir a Deus. Aí sim, nós estamos vencendo o dragão. Quando nós deixamos o pecado, as oferendas do dragão, nós estamos servindo ao Filho de Maria, Jesus Cristo. Maria, mulher muito bem-aventurada, porque era virgem e foi concebida pelo Espírito Santo no seu ventre. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Oh, glória. Glorificado o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Maria, a mulher bem-aventurada, que colocou o Filho de Deus para morrer por nós, aleluia, para nos dar vida e vida com abundância sobre a terra, né? Nasceu o filho da mulher, era menino, nasceu para governar, viu? Ele nasceu para governar, por isso era o ciúme do dragão, porque sabia que ele veio governar, aleluia, todas as nações com cetro de ferro. Muito cuidado, viu? Cetro de ferro, Jesus veio governar as nações. Muitas vezes a gente pensa, Jesus é amor. Ele vai me perdoar, e peca uma vez, peca 2, peca 3, peca 4, peca 1000, entendeu? Mas muito cuidado, porque você vai pecando, vai pedindo perdão, Jesus vai perdoando. Aí na Bíblia tem um versículo que eu li, no momento eu não estou lembrada onde, mas se você examinar a Bíblia você vai encontrar,
que Jesus disse que quando nós temos o conhecimento da palavra, que nós erramos, ele não diz nem que ore por nós. Sabe por quê? Porque nós temos o conhecimento da palavra e erramos, fazemos as coisas erradas. Então nós crentes, fiéis a Deus, que aceitamos Jesus como Salvador, temos que tentar nos corrigir e rejeitar as ofertas do dragão. Porque ele veio para destruir o Filho de Deus, o Filho de Maria. Mas ele não consegue. A gente sabe história bíblica. Nós vemos em história bíblica aqui, se você examinar a Bíblia, você vai encontrar que o Filho de Deus desceu lá no abismo onde estava Lúcifer. E ele veio, chamou ele veio se arrastando no chão. E ele pisou na cabeça dele e tomou a chave do inferno. O inferno, o Hades, lugar de tormento, para onde vai as almas quando morrem. Você pensa que quando morre acaba tudo? Não. Acaba essa matéria, acaba esse barro aqui que recebeu o sopro, mas o sopro de Jesus Cristo, quando ele obedece à palavra, vai para o paraíso descansar, quando ele parte daqui. No dia que Jesus me chamar, eu vou fazer de tudo, aborrecer o mal, o pecado, a vaidade, todo o mal, e você vir a ele em espírito e em verdade, e peço muita graça dele. Senhor, me dê da sua graça, porque o mundo é mau, o dragão é mau, e tudo ele oferece de bom para a carne, que faz nós perecer e perder a nossa salvação. O filho foi levado para junto de Deus, viu? Ele foi levado. Sabe por quê? Ele foi levado porque ele foi morto. Mataram ele por ele falar a verdade. Ele foi morto por dizer que ele era o Filho de Deus, sendo que realmente é. Mas ele foi morto. Os sacerdotes procuravam ele para matar. E o povo, sem o conhecimento, que não procura, muita gente não procura ler a Bíblia. Eu tenho medo de ler o Apocalipse. Essa semana mesmo uma senhorita falou para mim, não, eu não gosto do livro de Apocalipse. É um livro que a gente não pode ler porque fica doido. Olha o que o dragão faz na mente das pessoas. Você pode ler o livro de Apocalipse de uma ponta a outra. Lá está o que Jesus mostrou para João, a verdade, que nós temos que aborrecer o pecado, que nós temos que adorar só a Deus, largar as imagens, largar os ídolos, largar tudo. Jesus deixou 7 cartas para 7 igrejas. Se você ler o Apocalipse, você vai entender. Desde o começo do mundo que tinha os crentes, que tinha os católicos, que tinha os perseguidores de Jesus, tá entendendo? Que tinha o perseguidor da palavra de Deus, porque o inimigo, ele não quer que nós sejamos salvos, porque ele perdeu o direito da salvação. Ele perdeu. Então Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus precisa de você. Abre lá e fala que não pode vir pra cá agora que eu tô fazendo o vídeo. Recebe a pessoa, leva aí pros fundos aí, tá? Recebe aí. O dragão personifica o mal. O dragão é o símbolo do mal, ele personifica o mal. Inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus, inimigo nosso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o dragão se torna nosso inimigo. Quando nós estamos no mundo, ele também é seu inimigo. Quando ele percebe que Deus tem um plano na sua vida e na minha vida, ele tenta tirar a sua vida. Ele tenta te atrapalhar. Então aqui está a palavra de Deus. O símbolo do dragão trata-se do egoísmo. Quando você vê uma pessoa egoísta, ele não serve a Deus. Ele tem o mal. Ele tem o mal do dragão.
entende? Na vida dele. Ele é egoísta. A pessoa egoísta, ele acha que só ele tem o direito de tudo, que ele é o máximo, entendeu? Que ele pode pisar no mais fraco, que ele pode humilhar, que ele pode tirar vidas dos outros. Esquece que ele é dominado, ele não sabe muitas vezes e sabe que ele é dominado pelo dragão, porque ele faz a vontade do mal, a vontade do inimigo. Então aqui, a palavra de Deus diz, trata-se do egoísmo, orgulho, a pessoa orgulhosa. Você jovem, muitas vezes eu vejo muitas pessoas ter orgulho porque tenho dinheiro, sou rico, tenho avião, tenho casa, tenho carro, tenho tudo. Aí vem aquele fraquinho lá, humilha. Mas sabe o que Jesus disse para tu? Vende o que tem se tu quiser ter salvação, se tu quiser sair do reino do dragão, que é o Hades, lugar de tormento quando tu partir daqui, dessa terra. No dia que o avião cair contigo, no dia que o carro tombar, no dia que chegar a doença, que você morrer, vai para o Hades, lugar de tormento, a casa do dragão, lá onde está Lúcifer, Satanás. E para sair dos braços do dragão, dos planos dele, do orgulho, saia do orgulho, saia do egoísmo, deixe de ser egoísta. Deus te ama. Sabe por que Deus está falando contigo assim? Porque Ele te ama. Ele tem um plano de salvação para ti, que embora tu esteja obedecendo o dragão, mas no momento que você der ouvido à palavra de Deus e se arrepender, você receberá o perdão do Filho de Deus, porque o sangue dele foi derramado para isso, para lavar as suas roupas sujas do sangue do dragão. Indivíduos e os grupos sociais, os indivíduos, os grupos sociais. Eu trabalhei em ambiente que eu sempre gostei de ser um pouco reservada, não me enfiar em meio de grupinhos, porque eram muitos funcionários e eu não queria nunca ser contra nenhum e nem outro, mas eu encontrei muitas barreiras. Mas Deus, o Filho de Maria, Maria, tu és bem-aventurada pelo teu Filho maravilhoso. Tu estás, Maria, no paraíso de Deus, esperando o seu Filho vir arrebatar a igreja para você estar do lado dele. Assim como eu e você, que se nós se prepararmos, nós vamos se encontrar com Maria no paraíso. Mas o Filho de Deus, o Filho de Maria, está ao lado de Deus, no trono de Deus, ao lado de Deus, esperando a ordem de Deus para ele vir arrebatar a igreja. E esse momento está muito próximo. Você que está desviado, volte. Não há tempo mais para nós ficar afastados de Jesus. Eu já fui desviada. Eu também já me afastei de Jesus. Eu tenho muita dó dos desviados, porque eu já fui desviada. Foi muito difícil para mim voltar. E eu vou dizer para você o segredo. Jejum, ore. Põe sua face no chão e diga: Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Eu preciso voltar para ti, não tenho força. Porque eu também não tinha força. Mas Jesus, eu agradeço por estar aqui anunciando o Evangelho do Reino de Deus, o Apocalipse. Aleluia. Se você é de grupos sociais que tem egoísmo, que tem orgulho, deixa isso de lado. Ame as pessoas fracas, ame as pessoas que precisam de você. Muitas vezes a pessoa chega, é pobrezinho, fica largado nos cantos, principalmente na área da saúde.
trabalhei 25 anos na saúde. E quantas vezes eu vi, às vezes, pessoas fazendo acepção de pessoa. Não faça isso, isso faz parte. Isso é coisa do dragão, do inimigo das nossas almas. Ele quer ver o ser humano sofrendo. Sabe por quê? Porque Jesus veio aqui criar os céus e a terra e criar o homem à sua imagem e semelhança. Sabe por que o dragão tem raiva de mim, de você? Porque nós somos a semelhança do Filho de Deus. Aleluia. Ele faz de tudo para você não conhecer a verdade. Ele faz de tudo, mas você peca. As costas do dragão é furada. Ele oferece o pecado, oferece. Você faz tudo de errado. No momento certo ele vem te punir. Ele vem te levar com ele, né? Eu sou chorona, tá? Eu sou muito chorona quando falo do amor de Deus, das coisas de Deus. Eu lembro das almas perdidas, porque uma alma para Jesus vale mais do que o mundo inteiro, a riqueza do mundo inteiro. Uma alma para Jesus vale mais do que a riqueza do mundo inteiro. Aleluia! Você é precioso para Jesus. Ame a Jesus. Escute a palavra de Deus. Aleluia! Então aqui diz a palavra do Senhor. Ele é sanguinário. O dragão, ele é sanguinário. Rubens, por favor, meu filho, pega um papel higiênico para mim. Enxugar aqui minhas lágrimas. Espera aí, eu tenho aqui. Desculpa, gente. É porque eu sou chorona. Tá? Quando eu começo a sentir a presença de Deus, as lágrimas vêm. O dragão, ele é sanguinário, vermelho. Tem pleno poder sobre os impérios do mundo. 7 cabeças e 7 coroas. Mas sua força é relativa. É porque eu chorei, gente. Aí o óculos fica embaçado. Você me desculpa, tá? Aqui tá bom de ler, mas o óculos tá embaçado porque eu tô chorando. Aleluia. Glória a Deus. Se não der eu fazer esse programa todo, mas no outro programa eu faço o restante, mas eu vou tentar. Mas sua força é relativa e imperfeita. A força do inimigo é relativa e imperfeita. Ele não tem poder mais do que Deus. Quando você se sentir em dificuldade, com enfermidade, você diga assim: enfermidade, o médico disse para você que não tem jeito, que não tem mais como fazer nada. Você diga sim para a enfermidade. Você fale assim: enfermidade, sai do meu corpo agora, porque você não é Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida e eu creio no poder da cura, porque para Jesus não há nada impossível. Eu já recebi tanto milagre. Eu não gosto de médico, não assim. Eu gosto do médico, a pessoa do médico. Eu gosto, trabalhei junto com vários médicos. Gosto da pessoa do médico, gosto do trabalho dele, mas não para mim. Eu não vou dizer que eu não preciso de médico. Que às vezes eu não já fui fazer exame para me ver alguma coisa. Mas quando eu me sinto doente de alguma coisa, eu falo isso de joelho. Eu falo isso com meu rosto no pó. E eu recebo o milagre de Jesus Cristo. Já recebi vários milagres. Já orei por pessoas e pessoas foram curadas até de câncer. Que é a doença que o médico fala que não tem cura. Mas Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Ele é Senhor do Senhor. Ele é Rei dos Reis. Foi por isso que mataram ele. Foi por isso que o dragão perseguiu até achar que matava e destruía ele. Quando ele morresse, acabava. Mas o diabo perdeu feio. O poder dele é limitado. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus.
7 cabeças e 7 coroas. Deixa eu ver onde eu estava, papai. Ele tem a proteção de lutar contra Deus. É a pretensão, não é proteção não. Ele tem a pretensão de querer lutar contra Deus. Ele sabe que ele não tem poder contra Deus. Mas a luta dele, sabe qual é? É de me fazer o mal para você. Porque ele sabe que nós adoramos a Deus, sabe? Ele tenta nos ferir. O inimigo já tentou me matar com acidente várias vezes. O inimigo já tentou várias vezes. Eu tive malária, hepatite, fiquei em coma. Eu tive acidente, fiquei em coma. Mas o meu Jesus, ei Maria, o seu filho, mulher, Jesus, o filho de Maria, o Deus, o filho do Deus Altíssimo, poderoso, autêntico, rei, médicos, me deu vida e vida com abundância. Gente, se vocês precisam servir a Deus, você vê como é glorioso. Tem gente que pensa assim, bom, é a festa fulano de tal. Aí bebe e faz tudo que quer na festa. Né? No outro dia ele está arrebentado. Sabe por quê? E nós, os servos de Deus, nós vamos a uma festa. Que nem essa noite eu fui para uma festa. Na casa do Senhor. Ouvi o nosso pastor, o nosso anjo, falando do amor de Deus, ensinando para nós que a morte não é o fim, aleluia. E nós não devemos ter medo da morte. Temer nós temos, mas não devemos ter medo. Beth, mas o medo é temer. Não, gente. O medo é mais do que temer. Às vezes temer a morte é você, oh meu Deus, será que eu vou morrer? Ai meu Deus, eu vou morrer. Mas se chegar a sua hora, você só dizer para Jesus, Jesus, eu estou pronta. Eu estou aqui, esperando o grande momento, Pai. Perdoe meus pecados. Se eu fiz alguma coisa desagradável aos teus olhos, me perdoa. É só isso que Jesus quer. Para te levar para o paraíso, aleluia, descansar. Glória a Deus. Mulher, ai Senhor, as lágrimas de novo, caem dentro dos olhos e fica ardendo. Me desculpa, gente, me desculpa mesmo. Mulher, o Messias, quem deverá... É isso, meu Deus, não estou enxergando direito. Quem deverá o filho da mulher, o Messias, que veio para destruí-lo? O filho é Jesus. Ele veio para destruir quem? O dragão. Destruir o poder do dragão. E nos dá vitória. A doença não vem de Deus. As enfermidades é maligna. E eu digo agora, com a autoridade do Espírito Santo, para pessoas que têm família no hospital, que está desenganado dos médicos, que nesta hora o Espírito Santo de Deus vai lá agora no hospital e vai dar vitória. Aleluia! Vai levantar do leito da enfermidade pessoas que já estão desenganado na fase terminal, mas Jesus Cristo é o médico dos médicos e Ele não vem dando remédio, Ele vem dando a sua glória. A glória de Jesus Cristo sara todas as enfermidades, aleluia. Creia somente, Deus tem esse poder, aleluia. Jesus já me tirou do leito da enfermidade. Eu desenganada dos médicos com malária e hepatite, em coma. Jesus me tirou de lá. Aleluia. E eu tive visões e revelações que eu ainda não contei. No final da história do livro de Apocalipse, eu vou contar o que Jesus fez na minha vida, quando eu estava desviada dos caminhos do Senhor. Aleluia. Você nem minha família, tem uns que não sabem deste testemunho. Mas eu vou contar, porque eu não estava no meio da minha família quando aconteceu. Estava no Pará, bem distante da minha família, que mora aqui no Tocantins. Aleluia. Aleluia. Para glória e para domínio
para a glória e para dominar as nações, destruindo o poder do dragão. Oh, glória! Jesus veio para destruir o poder do dragão. Jesus veio para te iluminar o teu caminho, porque o caminho para o céu, ele é espinhoso, estreito. O caminho para o Hades, o lugar de tormento, é uma estrada larga, espaçosa. Vai do jeito que tiver, mas o caminho do céu é diferente. É o caminho que você precisa obedecer. Você precisa aceitar a Jesus. Você precisa obedecer às doutrinas. Você, obreiro, você anjo. Seja um anjo que fala a verdade para o teu povo. Aleluia. Não seja aquele anjo que se preocupa em ficar 2 crentes na igreja. Mas se ficar só 2, seja salvo. Seja 2 almas salvas, que vale mais do que o mundo todo. A riqueza do mundo todo. Aleluia. Não se preocupe, porque hoje, crente, eu e você, que somos só um crente de banco, muitas vezes na hora da doutrina você fica dizendo: pastor, tá falando é comigo isso aí. Você fez as coisas erradas, e quando o Espírito Santo fala com você, você diz: já fofocaram com o pastor. O pastor tá sabendo de tudo da minha vida. É por isso que ele tá falando isso. Aceite a palavra de Deus, porque senão você vai de caminho para o Hades. O lugar onde está Lúcifer, Satanás, o príncipe das trevas, o dragão. Jesus veio para te dar vida. O que custa você obedecer a palavra de Deus? Ah, mas eu não gosto da Assembleia, eu não vou ser crente da Assembleia, porque esses crentes da Assembleia têm doutrina. Claro, você tem que deixar o mundo, você tem que deixar as abominações. Você é uma mulher cristã, você vai andar mostrando o seu corpo? Vai fazer que nem a Jezabel? Mulher de Deus, entrega a tua vida a Jesus, te converte. Ai, Beth, mas você está sendo hoje muito cruel. Você não é pastor. Quem está falando contigo é o Espírito Santo, não é eu. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer continuar assim, se prepare. Se prepare, porque a palavra de Deus, ela tem o cajado, a vara e o cajado. A palavra de Deus é vara e cajado. Foi isso que eu aprendi essa noite. Vara para corrigir, aleluia. Vara para te ensinar, para te bater com a palavra. E o cajado para te corrigir. Quando alguém estiver falando cheio do Espírito Santo, não julgue. Por que está me julgando? Eu posso ter sido uma pessoa também desobediente. Eu também já fui muito desobediente. Mas hoje, eu não sou melhor do que você. Mas eu estou fazendo de tudo para servir ao Rei dos Reis, o Filho de Maria, que morreu por mim, que morreu por ti, para te salvar, para me salvar. Aleluia, glória a Deus. Jesus, te amo. Vou finalizar, olha aqui, não li tudo, porque a Bíblia diz tudo, mas eu não sei quantos minutos ainda me resta. Eu vou parar aqui, tá? Ficou ainda muito para falar, mas é porque eu não fiz, fiz um plano e o Espírito Santo de Deus fez outro. Eu não falei tudo que estava escrito aqui, porque mas o Espírito Santo de Deus me tomou. E eu expliquei aquilo que Deus quis que eu falasse, porque eu estou chorando, é porque eu estou cheia do Espírito Santo de Deus, sentindo o prazer da palavra, sentindo a palavra como mel na minha boca,
Embora revire no meu estômago para me purificar, para me santificar. Aleluia. Cobrando de mim, cobrando de você. Mas eu agradeço a Deus por este momento. Vou fazer uma pequena oração. Porque Deus me falou que tem pessoas no hospital desenganado. Família que está sofrendo. Esta pessoa que está lá é pai de família. Eu não sei quem está assistindo este programa, este vídeo, que está precisando desta oração. Mas eu vou orar e Deus vai abençoar. Deus Altíssimo, Deus Criador, Filho de Davi, Filho de Maria Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, que está com todo o poder nas suas mãos, porque o Pai entregou para ti, Filho de Maria Jesus Cristo, todo o poder. Então vai no hospital agora, Pai, com o teu poder e glória, e toca, Espírito de Deus, naquela vida que está precisando de ti agora, Senhor. Essa família que está conturbada, sofrendo, Senhor, porque está vendo que está próximo a morte dessa pessoa, a partida, mas o Senhor ainda tem plano de salvação na vida dele. Tenha misericórdia agora, Pai, eu te peço. Em teu nome santo, Deus, opera no meio das famílias no Brasil, opera no meio do Brasil, libertando, transformando os jovens, as crianças, abençoando os lares, as famílias, em nome de Jesus.